No primeiro mês, existe um casal de coelhos bebês. Um mês depois, no segundo mês, esse coelho e coelha se tornam adultos. Mais um mês depois, no terceiro mês, esse casal gera um casal de filhotes. Mais um mês depois, o primeiro casal gera outro casal de filhotes, e os que eram filhotes ficam adultos. Mais um mês depois, cada um dos casais adultos gera um novo casal de filhotes, e os que eram filhotes ficam adultos. Um casal de coelhos sempre começa a se reproduzir 2 meses após o seu nascimento. Uma vez que começou a se reproduzir, todo mês um casal gera um novo casal de filhotes. O 12º mês terá quantos casais de coelhos? Qual é a taxa de crescimento de um mês para o outro? Se cada casal consome 1 kg de cenouras por mês, quantos quilos terão sido consumidos ao final do 12º mês? Olá, eu sou Leonardo Montenegro, estudante de licenciatura em matemática, e esse INEV foi escrito pelo professor Tiago Reis. Programa Institucional de Iniciação Científica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar sobre procriação de coelhos? Brincadeira, a gente vai falar sobre uma lista de números com muitos resultados instigantes e surpreendentes. Observe que, no terceiro mês, temos o casal do mês anterior mais seu casal de filhotes. No quarto mês, temos os casais do mês anterior mais o casal de filhotes do casal que já era adulto. No quinto mês, temos os casais do mês anterior mais os casais de filhotes dos casais que já eram adultos. E assim por diante. Num mês, sempre teremos os casais do mês anterior mais os filhotes dos que já eram adultos. Mas observe que a quantidade de casais adultos de um mês é a quantidade total de casais do mês anterior. Ou seja, a quantidade de casais adultos no mês anterior é a quantidade total de casais do mês antes do anterior. Assim, no mês, sempre teremos os casais do mês anterior mais os filhotes dos casais do mês antes do anterior. Portanto, para a gente saber a quantidade de casais em um mês, basta a gente somar a quantidade de casais do mês anterior com a quantidade de casais do mês antes do anterior. Em outras palavras, a quantidade de casais de coelhos mês a mês forma uma sucessão de números onde um elemento é obtido pela soma dos dois anteriores. A lista, onde o primeiro e o segundo elemento são iguais a 1 e, a partir do terceiro, um elemento é igual à soma dos dois anteriores, é conhecida como sequência de Fibonacci. Na nossa cultura eurocêntrica, se incumbiu de imortalizar o nome do matemático italiano Leonardo Fibonacci nessa sequência. Leozinho apresentou o problema dos coelhos em um de seus livros, muito utilizado à época, que agora é famoso na história da matemática. Mas a sequência que ganhou seu nome já era conhecida na Índia muito antes de Fibonacci. Na tradição da poesia sânscrita, uma sílaba com 2 unidades de duração era classificada como sílaba longa, e uma sílaba com 1 unidade de duração era classificada como sílaba curta. Havia um interesse em se enumerar todos os padrões de métricas das poesias, utilizando-se as sílabas longas e curtas como referência. A gente vai denotar uma sílaba longa por L e uma sílaba curta por C. A única forma possível para um total de 1 unidade de duração é C. Para um total de 2 unidades de duração, são possíveis 2 formas, CC e L. Para um total de 3 unidades, são possíveis 3 formas, CCC, LC e CL. Para um total de 4 unidades, são possíveis 5 formas, CCCC, LCC, CLC, CCL e LL. E assim por diante. Dessa forma, a quantidade de padrões de métrica de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante unidades de duração é respectivamente 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Essa sequência já aparecia nos textos indianos antigos e medievais. Observe que, para se obter um padrão de 3 unidades de duração, basta eu tomar todos os padrões de 2 unidades e acrescentar uma sílaba curta, e tomar todos os padrões de 1 unidade e acrescentar uma sílaba longa.
Para se obter um padrão de 4 unidades de duração, basta eu tomar todos os padrões de 3 unidades e acrescentar uma sílaba curta, e tomar todos os padrões de 2 unidades e acrescentar uma sílaba longa, e assim por diante. Para se obter um padrão de n unidades de duração, basta eu tomar todos os padrões de n-1 unidades e acrescentar uma sílaba curta, e tomar todos os padrões de n-2 unidades e acrescentar uma sílaba longa. Assim, para a gente saber a quantidade de padrões de n unidades, basta a gente somar a quantidade de padrões de n-1 unidades com a quantidade de padrões de n-2 unidades. Ou seja, os estudiosos indianos já conheciam a sucessão de números onde um elemento é obtido pela soma dos 2 anteriores. Mas e as respostas para as perguntas do início do vídeo? A gente vai respondê-las no próximo IMF. Além de respondê-las, a gente vai falar sobre outras formas de gerar a sequência, conhecida como de Fibonacci, sobre suas identidades matemáticas, suas aplicações, suas aparições na natureza e outras curiosidades.